proclamamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai e o que ele enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Já não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver uma controvérsia que é gerada diante da atitude que Jesus tem diante dos líderes religiosos. Jesus vai falar que ele e o Pai são um. Essa intimidade não era aceita na religião judaica, porque ninguém poderia se dizer filho de Deus, e Jesus se colocava como íntimo do Pai, enviado pelo Pai. Então vão chamar Jesus de blasfemo, né? Esse evangelho nos coloca uma atitude interior, né? É importante nós pensarmos, meus irmãos e minhas irmãs, até onde vai o nosso vínculo com Deus, né? Quando Jesus diz assim: Meu Pai trabalha e eu trabalho. Como filhos de Deus, nosso vínculo com Deus é um vínculo de um Deus que é Pai, ou nós somos realmente aqueles que participam de modo pleno da vida de Deus, nos sentindo pertencentes à vida de Deus. Então, quando nós pegamos, a palavra de Deus, e um dia lá no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, chegaram para Jesus e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas todas e vai dizer para elas: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Associar esse evangelho de Mateus com o evangelho hoje de João nos dá uma certeza muito profunda, A intimidade de um homem com Deus se dá pelo sentido filial que ele tem diante de Deus. Que nós hoje chamemos Deus de Pai, mas tenhamos essa atitude interior de filhos, pertencentes ao próprio Deus, anunciadores do Evangelho de Deus, defender Deus e colocar Deus na nossa vida e os valores do Evangelho dentro do nosso coração. É uma atitude que nos vai
viver esse sentimento filial, quando nós comparamos esse amor de Deus ao amor de uma família aqui no mundo. Quem é que não vai defender o seu pai? Ou quem não vai defender as verdades que o seu pai coloca dentro do seu coração? Que hoje você se sinta pertencente à família de Deus. Que Deus utilize da tua humanidade para que você possa fazer algo também pela humanidade. Que você encontre em Deus o alento para a tua vida, a força necessária para você enfrentar todas as dificuldades. Carregue as tuas cruzes como um filho resignado, um filho que está na presença de Deus, e faça da tua vida a vontade de Deus plenamente. Que Deus derrame sobre a tua vida a tua força e a tua paz, e te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.